Em fevereiro de 2026, Juiz de Fora viveu um evento que vai ficar marcado na sua história. Nessa análise, a gente vai mergulhar no trabalho de especialistas da Universidade Federal de Juiz de Fora para entender a anatomia desse desastre ambiental e, principalmente, as lições que ficam. E tudo começa com este número aqui, 750 milímetros. Essa foi a quantidade de chuva que a estação meteorológica da UFJF registrou em um único mês. Um volume de água que foi o gatilho para tudo o que aconteceu depois. E só para a gente ter uma ideia do que isso significa, os 750 milímetros são mais de 4 vezes a média histórica para o mês de fevereiro, que fica ali na casa dos 170 milímetros. Ou seja, foi um evento completamente fora da curva. A nossa análise vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente vai entender a dimensão desse evento climático. Depois, investigar as causas do desastre. Na sequência, analisar o fator humano e urbano. Aí, a gente parte para prevenção e políticas públicas. E, por fim, algumas reflexões para o futuro. Vamos começar, então, pela parte mais trágica de tudo isso. Porque por trás de qualquer recorde climático, existe sempre um custo humano que é devastador. Os dados confirmados até o dia 27 de fevereiro são realmente pesados. Mais de 58 vidas perdidas e mais de 4.000 pessoas que tiveram que deixar suas casas. A cidade inteira enfrentou deslizamentos, desabamentos. Foi, de fato, o maior volume de chuva desde que a UFJFF começou a fazer as medições lá em 1972. Mas a pergunta que fica é, por que choveu tanto assim? A análise dos especialistas da UFJF mostra que não foi uma coisa só, mas sim uma combinação, uma convergência de vários fatores. A meteorologista Cássia Castro, da UFJF, descreve o cenário como uma tempestade perfeita. Basicamente, uma frente fria ficou parada sobre a região e encontrou um corredor de umidade vindo lá da Amazônia. Soma isso ao calor típico do verão, que intensifica tudo, mais a umidade extra vinda de um oceano Atlântico mais quente. E, para completar, o relevo de morros da cidade forçou todo esse ar úmido a subir, o que gerou chuvas torrenciais. E isso conecta o que aconteceu em Juiz de Fora a um contexto muito maior. Como a própria professora Cássia aponta, o que se viu na cidade está totalmente alinhado com as previsões do IPCC, que é o painel do clima da ONU. A tendência, infelizmente, é que eventos extremos assim fiquem cada vez mais comuns. Bom, mas a chuva foi o gatilho. O tamanho do desastre foi amplificado pela maneira como a cidade cresceu, como ela foi construída e ocupada com o passar do tempo. E para a gente entender esse impacto urbano, primeiro é preciso diferenciar os tipos de fenômeno que aconteceram. Será que foi tudo a mesma coisa? A resposta é não. Quem explica isso é o professor Miguel Felipe, da UFJF. Ele mostra que a cidade passou por 3 processos ao mesmo tempo. As enxurradas, que é aquela água descendo com muita força pelos morros, as inundações, com o rio Paraibuna saindo da sua calha, e também os alagamentos, que aconteceram quando o sistema de drenagem da cidade simplesmente não deu conta do volume de água. O professor Márcio Marangon, da Faculdade de Engenharia, consegue resumir a causa do desastre em uma combinação de 3 fatores. Primeiro, a topografia da cidade. Segundo, a ocupação histórica de áreas de risco. E terceiro, claro, as condições de chuva que foram completamente fora do normal. E para a gente entender bem o problema da cidade, vale lembrar de um conceito básico. 1 milímetro de chuva é igual a 1 litro de água por metro quadrado. Agora, imagina isso numa cidade onde o solo está todo coberto por asfalto e concreto. Essa água não tem para onde ir, ela não infiltra, então ela escoa, ganhando cada vez mais volume e velocidade, o que aumenta muito o poder de destruição. E aqui a gente entra num ponto fundamental, que todos os especialistas ressaltam. O risco não é igual para todo mundo. A vulnerabilidade social é um fator decisivo. As populações com menos recursos, que acabam morando em áreas de maior risco, são sempre as que sofrem os impactos de forma mais dura, mais desproporcional. Tudo isso nos leva, então, à pergunta central. O que pode ser feito a respeito? A análise dos especialistas aponta para uma necessidade urgente de mudar o foco. Sair da simples reação ao desastre para a construção de uma cidade mais resiliente. O professor Jordan de Souza, que é especialista no assunto, explica que a solução precisa integrar 2 frentes. De um lado, o que ele chama de medidas estruturais, que são as obras de engenharia, como contenção e drenagem. E do outro, as medidas não estruturais, que envolvem sistemas de alerta, educação, planejamento. As 2 são absolutamente essenciais e precisam caminhar juntas.
E olha só que detalhe técnico importante que o professor Jordan destaca. O muro de contenção, por mais forte que seja, pode não adiantar nada se não tiver um sistema de drenagem eficiente por trás dele. A água acumula, aumenta a pressão e a estrutura pode entrar em colapso. Ou seja, saber gerenciar a água é a chave de tudo. Para fechar, é importante a gente colocar o que aconteceu em Juiz de Fora num contexto mais amplo e tentar tirar algumas lições para o futuro. É muito comum que as pessoas comparem o caso de Juiz de Fora com o de Petrópolis, mas os especialistas da UFJF pedem muita cautela com isso. As cidades têm características diferentes, os sistemas climáticos que atuam, a suscetibilidade do terreno para deslizamentos e até a forma como o material deslizado atinge os rios. Tudo isso cria dinâmicas de desastre bem distintas entre as duas cidades. E essa fala do professor Miguel Felipe é um lembrete muito poderoso. Comparar desastres usando apenas os números pode ser algo frio e até desrespeitoso com o sofrimento humano. Cada desastre tem seu próprio contexto e sua própria dor, e isso precisa ser compreendido de forma individual. No fim das contas, se há uma conclusão central em toda essa análise, é esta aqui. A gente não pode controlar a chuva, mas podemos e devemos trabalhar para que eventos climáticos extremos não se transformem em desastres humanos. E isso se faz com planejamento, com ciência e com políticas públicas sérias. O trabalho feito pelos pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora tem uma importância social imensa. Ele não só ajuda a explicar o que aconteceu, mas oferece um caminho baseado em dados e evidências para que a cidade possa se preparar melhor e, o mais importante, proteger vidas no futuro. Essa é uma síntese automatizada por computador, portanto, o conteúdo pode conter simplificações ou imprecisões.